Meio-dia, mais 30 minutos. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na FM 95.9, a sua Rádio Canção Nova aqui de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras. Sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso assunto de hoje aqui no programa Abre Aspas, vamos saber como fica o tempo na nossa região nesta sexta-feira. Mônica Maria, conta pra gente o que os meteorologistas preveem pra hoje. Eu não sei se é impressão minha, viu? Mas o calor parece estar voltando de novo, né? As temperaturas que tinham ficado mais amenas, parece que já tá voltando a esquentar de novo. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, a temperatura voltou a subir na região e para hoje, começando pelo Vale do Paraíba, a sexta-feira, segundo os meteorologistas, deve ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 17, máxima de 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, o dia também deve ser de sol com variação de nebulosidade e sem chuva. Mínima de 17, máxima de 28 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, dia de sol com algumas nuvens e com chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 14 e máxima de 25 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. E de acordo com as informações mais atualizadas do IBGE, cerca de 10 milhões de pessoas têm alguma deficiência auditiva no Brasil, mas apenas 22,4% sabem usar a língua de sinais para se comunicar. Para a Federação Mundial dos Surdos, 80% das pessoas surdas têm dificuldades com as línguas escritas devido à falta de acesso à educação. A língua de sinais possibilita a comunicação eficaz, permitindo atividades inclusivas como estudo e também trabalho. No Brasil, a Libras foi oficialmente reconhecida como uma língua, no ano de 2002, que tornou reconhecida e respeitada pelo governo e instituições. Isso foi um marco importante na inclusão de pessoas surdas na sociedade brasileira. Mesmo com a lei que determina o uso da Libras, língua brasileira de sinais, essas pessoas ainda enfrentam muitas dificuldades para acessar serviços básicos do dia a dia. Ela não é simplesmente um sistema de gestos, mas sim uma língua com estrutura gramatical própria, com suas próprias regras, vocabulário, e vale ressaltar que não é um idioma. Apesar da variedade de língua de sinais, ainda existe uma necessidade muito grande de divulgá-las para promover a inclusão e melhorar a acessibilidade para esse público. E a igreja, sempre atenta às necessidades de seus fiéis, realiza um lindo trabalho de acolhimento e inclusão com a chamada Pastoral do Surdo. Oficialmente, a pastoral iniciou-se em 1950 sob o impulso do padre Eugênio Oates e do Monsenhor Vicente Penido Burnier. Mas os trabalhos realizados com os surdos começaram bem antes, em 1929, onde existem alguns registros de irmãs de Nossa Senhora do Calvário instalando uma escola para acolher surdas de São Paulo. E hoje, minha gente, nós vamos falar sobre esse assunto, a Pastoral do Surdo aqui da Diocese de São José dos Campos, que revive e atualiza esse trabalho tão importante a cada missa, a cada celebração, a cada encontro, a cada sacramento. E você, conhece a Pastoral do Surdo? Já foi em alguma missa e tinha lá intérprete? Você pertence à Pastoral do Surdo? 12 30 19 8801, 12 3019 8801 é o telefone para você participar conosco, interagir, mandar a sua pergunta, o seu relato, a sua dúvida para a nossa convidada de hoje, que com muito carinho a gente acolhe nesta sexta-feira. Abre aspas.
A nossa convidada de hoje é a coordenadora diocesana da Pastoral dos Surdos aqui da Diocese de São José dos Campos, a Michele Maria. Michele, que alegria poder receber você aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença, obrigada pelo seu sim. Boa tarde. Olá, boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Juntamente com vocês, entre aspas, podendo explicar um pouquinho, podendo divulgar um pouquinho a nossa pastoral, que leva amor com as mãos. É lindo, né? E eu tô aqui conversando com a Michele antes da gente começar o Abre Aspas. E assim, gente, é um trabalho que realmente precisa ser divulgado e para que mais pessoas conheçam, né? Então, você que conhece esse trabalho ou não conhecia, tem alguma dúvida, manda pra gente a sua pergunta. E claro que eu já quero que você comece falando pra gente aí, né? Porque a gente pensa, Pastoral do Surdo, tem um intérprete. Mas é só isso? O que significa, né? A Pastoral do Surdo, qual que é a importância dela dentro da nossa sociedade, mas também dentro da nossa igreja. Digo sociedade no geral, claro, porque a Michele tem uma boa experiência nisso, mas também dentro da igreja. Faz diferença, Michele? Faz muita diferença, Vanessa. Até porque eu costumo falar que a nossa pastoral, ela é uma pastoral além ali das paredes da igreja, né? Muitas vezes nós somos chamados para acompanhar surdos em entrevistas de emprego, principalmente na questão da saúde. Às vezes o surdo tá passando mal, tá com o filho passando mal e não tem, né? Tem aquela barreira na comunicação, na verdade, dentro de um hospital. Então, nós acompanhamos o surdo a diversas situações do cotidiano. E ali dentro da igreja, todos nós merecemos conhecer a salvação. O surdo também merece conhecer, né? Então, é muito bom, é muito importante o trabalho do intérprete ali. Não adianta, é a mesma coisa que se nós fôssemos, por exemplo, numa missa, num lugar, num país onde nós não conhecêssemos o idioma. Nós ficaríamos ali sem entender nada do que estava sendo falado. E o surdo é a mesma coisa, se ele vai na igreja, se ele vai na missa, se não tem a interpretação de Libras, ele não sabe o que está sendo falado. Ele pode conhecer, a consagração é um momento ali, né? Mas o que o padre está falando na homilia, ele não vai saber. Sim, até porque a liturgia muda também, né? Então, é muito interessante. E na nossa diocese, Michele, quando que chega a Pastoral dos Surdos? É algo novo ou não? Já tem bastante tempo? A nossa pastoral nasceu há 32 anos atrás. Nossa, isso, lá tempo. Na Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite, né? Nós temos um casal da nossa pastoral, que é o Luiz Cláudio e a Maria Cristina. Pais do Luiz Fernando, né, e da Carol, que são 2 codas que a gente fala, filhos ouvintes de pais surdos. E lá atrás, quando eles namoravam e decidiram casar, eles falaram, mas como que vai ser o casamento com o padre ouvinte? A gente não entende. Então trouxeram para cá o padre surdo, né, o primeiro padre surdo do Brasil, para que ele pudesse celebrar este casamento. Que e a partir deste casamento, até me arrepia, né? Nossa. Que nasceu então a Pastoral do Surdo da Diocese de São José. Que linda essa história, né? Porque Sim. é real isso, né? Porque o casal, eles se entendiam, mas é um momento único na nossa vida, né? Sim. Quanto casal aí, né? Então veio o primeiro padre que fala Libras aí. Sim, padre surdo mesmo, né? Ele que veio para celebrar o casamento. Nossa, gente, muito legal. Sim. Olha só, você sabia dessa história, gente? Eu fiquei encantada aí quando fui pesquisar um pouco mais. Então, 32 anos, olha isso, mais de 3 décadas, né? Sim. Mas, Michele, conta pra gente, você, dentro da sua experiência, né? Porque a Michele, minha gente, além desse trabalho aí, dentro da pastoral, ela é professora, esposa também, né? De um surdo, e mãe, né? de surdo, tem um filho com síndrome de Down, que tá perdendo a audição também. Então, tem um trabalho na prática mesmo, a vivência prática, né? Michele, você percebe que a sociedade, mesmo diante de tantos avanços, né? A gente comentava sobre isso, a gente, graças a Deus, avançou muito em vários aspectos, louvado seja Deus, mas a questão da Libras, as pessoas ainda estão estacionadas, as pessoas ainda não entenderam a importância de saber. Então eu costumo muito falar que já avançou muito, com certeza, né? Mas hoje ainda tem muitas pessoas que precisam colocar a mão na consciência e ter essa responsabilidade, porque para algumas, infelizmente, a Libras é só uma moda, né? Eu vou aprender uma musiquinha aqui, eu vou postar ali na rede social, eu postei na rede social com sinais errados, outras pessoas vão copiar e esse erro vai passando para frente, né?
Então a sociedade ela precisa se preparar mais para receber o surdo, porque nós não estamos lidando apenas com uma língua. Eu falo que quando nós desistimos dessa língua, nós não desistimos de um idioma à toa, nós desistimos de uma vida. Sim. É a vida do surdo que nós desistimos. Então, se eu estou deixando Libras para o meu segundo plano, é a vida de um surdo que eu estou deixando para um segundo plano, porque eu posso encontrar com um surdo precisando de um socorro na rua, né? E eu posso literalmente colocar a vida dele em risco por não saber a língua dele. Sim, né? Sim. Então a sociedade ela precisa precisa perceber essa importância realmente da língua de sinais. Com certeza. E eu acho que talvez nós, né, na nossa correria do dia a dia, né, que eu falo que hoje a gente quer acelerar tudo em 2x, né? Tudo é 2x aí, né? A gente quer de alguma forma, a gente nem percebe muitas vezes a quantidade de pessoas surdas que tem à nossa volta, porque não vem escrito, não existe um rótulo, não é uma deficiência visível, né? Sim. Porque uma pessoa deficiente físico, você vê, mas uma pessoa com deficiência auditiva é uma coisa invisível, se assim podemos dizer. Então, muitas vezes a gente não tem dimensão da quantidade de pessoas surdas que tem na nossa sociedade, né? Infelizmente não temos, né? Em 2017, o tema da redação do Enem foi sobre a educação de surdos, né? E naquela época o Brasil vivia um período político muito complicado. Sim. E pela redação do Enem acharam que fosse ser o tema sobre aquilo. E foi o tema sobre educação de surdos. Uma pessoa postou na época no Twitter que não achou justo o tema ser sobre aquela redação. Aí uma pessoa surda respondeu para ele embaixo: a sociedade nunca parou para prestar atenção no surdo. Agora é hora da sociedade prestar atenção, porque você não sabe o que é ser surdo, você ir num restaurante, seu pedido vir errado porque o garçom não entendeu o que você quer. Você não sabe o que é ser surdo, você correr o risco de levar um tiro mais rápido num assalto, porque você não sabe se o ladrão pediu primeiro a sua carteira ou o seu celular. Você não sabe o que é ser surdo, você ir no médico e não saber explicar para ele o que você está sentindo. Ou se o médico sabe o que você está sentindo, ele não consegue te dar o diagnóstico porque ele não fala a sua língua. E você não sabe o que é ser surdo, ter um filho doente, ter que ficar a noite inteira acordado do lado do berço porque você não sabe se ele vai chorar ou não. Nossa, que forte isso, Michele. É porque a gente não está preparado, né? A sociedade não está preparada para viver isso. E eu falo que a gente às vezes se preocupa com tantas coisas, né? Você que está nos acompanhando em casa. A gente se emociona porque é muito sério isso, né? Sim. E assim, a gente vê muito preconceito, pessoas que, né, tratam o outro às vezes, né? Eu tenho particularmente 2 tias que têm deficiência auditiva, grau mais leve, né? Mas assim, tanto preconceito de estar numa fila preferencial e ser atacada porque é jovem, porque tá ali bem vestida e, né? E a pessoa falar, o que você tá fazendo na fila? É tantas piadas, tantas coisas assim que chateiam, né? E não é fácil. Você contava pra mim, compartilhava ali do seu esposo que sofreu um acidente grave e ninguém conseguia entender o que ele estava pedindo, não é, Michele? Ninguém conseguia. Uma coisa simples, né? Sim. Que foi que eu te falei, a água. Uma coisa simples pra gente, né? Eu quero água, eu vou ali, eu peço uma água, né? E ele ali 2 horas só para alguém entender que ele queria água. Nossa, muito sério isso. E agora, Michele, conta um pouquinho pra gente em relação à questão da pastoral. Como é que você chega na pastoral do surdo, aqui da diocese? Como eu, Michele, chego. Eu comecei na pastoral com 11 anos de idade. Nossa! Sério? Há muito tempo atrás, né? Por conta de uma amiga surda que eu recebi na escola. Eu lembro que na época se sentava em dupla e eu tava com a cabeça abaixada enquanto a diretora falava sobre ela. Eu falava, meu Deus, não deixa essa menina sentar comigo, porque eu não vou entender nada. Enquanto eu abaixei a cabeça, a menina sentou. Eu lembro que eu virei e falei assim, Deus, acho que o senhor entendeu errado. Eu tô falando muito rápido, né? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Gente, que lindo! Que ali eu fui aprender Libras pra lidar com ela e com a família que era surda e comecei a pastoral aí. Gente, que legal. E olha que, como que Deus, eu falo, Deus é perfeito mesmo, né, Michele? Sim. Jamais, eu tenho certeza que jamais você imaginaria que casaria Não. com uma pessoa surda. Uma pessoa surda, Nossa, Deus é perfeito mesmo, né? Eu e o meu esposo, nós namoramos na adolescência, né? Logo depois, como que é o nome do esposo? Adriano. E não deu certo, terminamos. Nos reencontramos 18 anos depois.
E aí seguimos a nossa história. Olha que lindo, Deus abençoe, tá Amém, vendo só? amém. 1230198801, 1230198801, você pode mandar a sua mensagem de texto, de áudio, falando pra gente, você conhece a Pastoral do Surdo da nossa diocese, já foi em alguma missa, já viu o pessoal ali, os intérpretes, ou mesmo os surdos, né, que vão ali, sabem que tem aquela missa, estão ali, como é bonito, né, esse trabalho de vocês. Agora conta pra gente, a Diocese de São José dos Campos, então, há 32 anos, né, lá atrás, né, começa esse trabalho tão bonito. Estamos aí em 2025 e somos uma diocese que tem mais de 40 paróquias. Michele, e aí? É um trabalho de formiguinha como algumas outras pastorais? Quantas paróquias a gente tem hoje? Hoje a gente tem 6 paróquias, na verdade, né? Apenas 6 paróquias. Eu falo que nós precisamos de ajuda, então você que está ouvindo, se você se sentir tocado, venha nos ajudar, né? Como eu falei, a gente vai além das paredes da igreja, né? E às vezes nós temos um surdo, por exemplo, lá em Igaratá. Então a gente tem que se mobilizar aqui para mandar um intérprete, às vezes, para uma missa especial que vai ter lá e ele queira participar, né? Por ter mais de 40 paróquias, nós não temos mãos suficientes para isso. Então, hoje são essas 6 paróquias que possuem Que paróquias são, Cê? Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Campo dos Alemães, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tesouro, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Industrial, Paróquia... Em Jacareí tem em Jacareí, né? Paróquia Santa Maria. Santa Cecília ali, do Padre Messias. Isso. E Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Interlagos. Nossa, então, realmente, gente, precisamos fazer a nossa urgente, parte aí, precisamos urgente. urgente. E você comentava em relação, para tudo isso, tem os intérpretes, né? Que são essas pessoas que estão ali, que você vai falar daqui a pouquinho pra gente um pouco mais. Então quer dizer que as paróquias são 6. Quantos intérpretes tem na diocese? Na diocese, intérpretes mesmo, a gente tem cerca de 11 intérpretes, 12 intérpretes para suprir essa necessidade, né? E agora nós temos os agentes, que são aqueles que estão começando, que nos ajudam. Ali a gente tem entre 38 a 42 agentes aproximadamente. Olha só, gente. Tem participação aqui em áudio, André? Vamos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Oi, dona Lourdes. Boa tarde a todos vocês aí do programa. Boa Vanessa, tarde. Parabéns pelo programa, viu? Obrigada, dona Lourdes. É uma coisa muito triste mesmo. Na minha família eu tenho uma irmã e tenho um amigo muito querido também, que tem problema de audição. Nossa, muito triste a gente conversar com ele. Eu comecei a incentivar o meu amigo, né, para ele fazer tratamento. Agora ele está afastado no INSS, está fazendo tratamento, fez cirurgia. E a minha irmã, ela tá tentando para ver se consegue o aparelho também, né? Sim. Mas é muito difícil, sabe? Porque a gente tá conversando com as pessoas e a pessoa que não escuta e a pessoa fica gritando, menina, porque não entende o que é que a gente fala, quando vai falar, fala gritando também bem alto. É muito triste, viu? Parabéns por esse programa aí, viu? Obrigada. É a Lourdes Galdino de Jacareí. Ô, dona Lourdes, obrigada. Michele, a dona Lourdes, ela apresenta uma realidade que muitas vezes a gente se pega nisso. Quando a gente não tem um contato com uma pessoa surda, a gente às vezes não sabe como se expressar, a gente fica perdido. É normal isso, né? Eu gostaria que você comentasse diante disso. Igual ela falou, a pessoa tenta falar e ninguém entende e é desesperador, não é? Geralmente tem muito isso mesmo, viu, Vanessa? Da pessoa, né? Uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência auditiva. E geralmente a pessoa grita, fica gritando. Não tem necessidade de ficar gritando. O que eu oriento é o que? Mesmo não são todas as pessoas que fazem leitura labial, né? Mas mesmo as que não fazem, né? E a pessoa que não sabe a língua de sinais, eu oriento a ficar bem de frente com a pessoa, a falar pausadamente, a mexer ali o lábio, né? Pausadamente quando for falar, para que a pessoa possa tentar fazer a leitura labial ali.
Sim, e é muito interessante isso, né? Igual a dona Lourdes falou, tá aí atrás de diagnóstico, né? Tem a questão do aparelho auditivo, mas tem pessoas que nem o aparelho auditivo resolve, não é, Michele? Não resolve. O caso do meu esposo mesmo, o aparelho auditivo para ele não resolve. E então, mesmo com o aparelho não é 100% às vezes, não, né? O aparelho geralmente ele deixa uma audição mais robotizada, né? Ele nunca vai ouvir perfeitamente como a pessoa que nasce ali ouvinte, que é o ouvinte. Ele tem uma voz meio que diferenciada. Michele, vou aproveitar um pouco aí da sua experiência, até pra gente entender, claro que a gente tá falando sobre a questão da pastoral, mas muito além da pastoral, nós estamos falando sobre os surdos mesmo. Você tá representando essas pessoas que muitas vezes não têm voz, não têm vez, né? Então, pra gente, né, que tá de fora, existem graus de surdez, é isso? Tem denominações diferentes? Sim. Você pode explicar pra gente isso? Existem graus de surdez, né, que ele pode ser desde do leve até o anacúsio, que a gente fala. O anacúsio é quando a pessoa não tem nenhum estímulo, ela não escuta nada mesmo, né? Aí temos graus moderados, de moderado a severo, né? O grau médio de perca de audição. A gente fala que a pessoa, mesmo que ela tenha uma perda leve, se ela se aceita enquanto surda, é até esse termo que a gente vai usar, o termo de surdez, né? Surdo, a gente não vai usar o surdo mudo, nada. Agora, quando ela tem uma perca leve e ela se considera, eu não sou surdo, sou deficiente auditivo. A gente respeita isso dela, né? O deficiente auditivo. Mas tem aí todos esses graus de perca. Tem o que a gente fala também, muitas vezes, para a pessoa que vai perdendo a audição, que é a memória auditiva. Então, de quando ela tinha uma audição, que ela escutava melhor, às vezes alguma palavra que você fala, ela vai achar que é aquela outra palavra de quando ela tinha essa audição. Sim. É uma memória auditiva que a gente fala. Nossa. Mas aí temos os graus de surdez, sim. Então, por exemplo, a gente, quando vê uma pessoa assim, a gente tem muito isso de dizer assim, ele é deficiente auditivo. Então, não tem problema a gente falar, ele é surdo, porque às vezes as pessoas têm medo até do termo, de usar esse termo, né? As pessoas relatam isso pra você. Eu não sei como que eu falo. Se eu falo que é surdo, a pessoa pode interpretar mal. As pessoas, é como aquele ditado que diz que pisa em ovos com medo de ofender, de chatear. Mas o termo correto é surdo mesmo, que a gente usa, né? A não ser nesses casos que eu sou deficiente auditivo. Quando a pessoa diz isso, quando a pessoa já diz, né? Mas o termo correto é surdo. E você comentou uma coisa também bem interessante, que não é certo a gente falar surdo-mudo. É isso, esse termo? Isso, é isso mesmo. O porquê que é errado, né? Porque eles têm a voz deles do jeito nas deles, mãos, né? E eles não falam porque não escutam, mas eles emitem sons, né? Nós temos até casos de surdos, os surdos mais velhos, que quando eram crianças apanhavam dos familiares porque achavam, ele tem preguiça de falar, né? Não fala porque não quer. Então, esses surdos, eles têm a voz, eles não escutam, mas eles falam, né? Então, por isso que é errado. O mutismo já é diferente, né? Quando a pessoa tem um problema ali na corda vocal, algum outro problema que vá fazer com que ela perca a voz. Mas o termo correto, no caso da surdez, é o surdo, que a gente usa. Sujeito surdo. Obrigada. A gente está aprendendo também, né? Porque realmente as pessoas às vezes não sabem como lidar, né? Tem medo de chatear, fica, né? E eu falava com a Michele aqui sobre isso, né? Eu não sei qual é a sua opinião de casa, mas eu tô expressando a minha opinião, não da Canção Nova, mas a minha. Eu acho que já passou da hora, né, do nosso setor educacional. As escolas tinham que ter, deveria ser obrigatório, isso tinha que ter uma disciplina. Nós não temos tantas disciplinas, português, matemática, não que não seja importante, não, minha gente, tudo é importante, mas eu tenho certeza que dá para encaixar isso na grade ali, né, as nossas crianças que são como esponjas, estão ali, absorvem rapidamente, não é? A gente investe tanto nos nossos filhos pequenos, não, porque agora é o momento de aprender inglês, é importante para ele aprender inglês agora. Por que não a gente aproveitar isso, colocar a criança, que é algo, né, surpreendente, eles não veem diferença entre nenhuma das outras crianças, pode conviver com pessoas deficientes. Então acho que já passou da hora, né, do Brasil acordar para a vida e dizer, né, os nossos governantes aí, colocar como obrigatoriedade, a Libras tem que ser algo obrigatório, porque não dá, né, gente, todo lugar eu falo, a gente vai precisar um momento da vida, a gente conversar com essas pessoas e acho que
a gente acaba, ao mesmo tempo que evolui tanto, a tecnologia evolui tanto, a gente está aí parado no tempo diante disso, não é, Michele? É verdade, e faz toda a diferença, viu? Eu trabalho em uma escola, né, com projeto bilíngue, e os surdos geralmente eles vão para lá, e quando eles chegam de uma outra escola que eles, né, estudavam sozinhos, sendo surdos dentro daquela escola, às vezes ele se sente assim, não se aceita a identidade surda. Mesmo ele não ouvindo nada, ele acaba não aceitando. E quando eles vão para essa escola, eles encontram amigos surdos também que são iguais a eles, mas os amigos ouvintes também estão ali junto com eles. Às vezes eles nem precisam da gente. Não, Michele, espera aí, deixa que eu vou tentar falar com ele. Qualquer coisa você me ajuda. Mas eles estão ali tendo essa troca, né? Sim, Isso é muito importante. Que bonito. Muito bem, hoje o programa Abre Aspas está conversando com a Michele Maria, ela que é coordenadora diocesana da Pastoral dos Surdos da Diocese de São José dos Campos, falando sobre esse trabalho lindo, minha gente. É um trabalho de formiguinha, né? Nós temos mais de 40 paróquias na nossa Diocese de São José dos Campos. Que tem a pastoral, são apenas 6 agentes, intérpretes. A gente tem um número de agentes, né? Cerca de mais de 30 aí, que estão aí se preparando para isso, mas intérpretes mesmo. Hoje a Michele trouxe pra gente um dado que são 11. Pensa só, você que está aí nos acompanhando, né? Nesse tempo de quaresma, né? Vamos pegar esse tempo em que a gente está mais reflexivo, né? Será que às vezes você não está com tempo ocioso em casa? Não poderia fazer alguma coisa? Você se propôs a buscar uma pastoral, um movimento neste ano de 2025. Não, esse ano eu vou entrar para alguma pastoral, para algum movimento. Olha só, essa pastoral, ela necessita de ajuda de pessoas de boa vontade. E hoje a gente está conversando sobre isso. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais participações aqui, Michele. A gente volta para falar como é que é a prática desse trabalho, o dia a dia, em onde, né, esses agentes estão, quem pode ser um agente, se existe uma formação para isso, porque muitas pessoas devem falar, mas eu queria, Vanessa, mas eu não sei, como é que eu vou? Pera aí, aguenta aí, que a gente depois do intervalo vai conversar com a Michele. E olha, minha gente, muito mais do que falar, né? Muito mais do que saber a Libras, se você sabe amar, sabe acolher, isso já é um grande passo. A gente volta depois do nosso intervalo com as participações e a sua interação. Pontualmente 1h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, dia 28 de março de 2025. Hoje nós estamos conversando com a Michele Maria, ela que é coordenadora diocesana da Pastoral dos Surdos aqui da Diocese de São José dos Campos. Minha gente, hoje nós estamos conhecendo um pouquinho desse trabalho, que é assim, um trabalho de formiguinha, mas que tem um significado gigantesco. E hoje nós estamos aprendendo, né? Aprendendo muito sobre esse trabalho tão bonito, mas também sobre essas pessoas que muitas vezes, né, sem a gente perceber, a gente acaba não incluindo elas nas coisas tão importantes como é dentro da nossa igreja, dentro dos pastorais, os movimentos. E hoje, com muita alegria, a gente está conversando sobre esse assunto. E tem diversas participações. O pessoal tá perguntando aqui, Michele. Vamos lá. Oi, boa tarde. Eu sou a Maria do Galo Branco. Oi, Maria. Eu fui na missa no Interlagos, vi uma família de intérprete da língua. Minha filha mora no Interlagos e falou que eles vão em todas as missas fazer isso. Achei muito legal. Olha aí, o pessoal. E é isso mesmo o trabalho de vocês, Michele, na prática, né? O que a Pastoral do Surdo faz na Diocese de São José? A Pastoral do Surdo, então, nós acompanhamos os surdos, fazemos a interpretação nas missas, principalmente, né? Em alguns eventos também que nós temos. Eu até falo aqui para os coordenadores de movimentos, de pastoral, não tenham medo de convidar o surdo para fazer parte da sua pastoral, né? Convide, porque o surdo não é para ficar só ali na hora da missa. Sim. Vai, presta atenção na missa, até para eles mesmo eu falo, que é pastoral do surdo. Eu falo que o surdo precisa ser o protagonista, os ouvintes estão ali para apoiar, mas o surdo precisa ser o protagonista. Eu até falo muito para Pascom, né? O pessoal da Pascom fala assim, gente, o surdo ama tirar foto, né? E a visão deles é periférica, né? Dá uma câmera fotográfica ali na mão deles para ver se ele não vai fazer as melhores fotos para sua Pascom, né? A nossa Pastoral do Surdo também, uma vez por mês, nós fazemos a nossa missa diocesana. Então, nós não temos missa nas outras paróquias e nós unimos todas as paróquias da Pastoral do Surdo lá com o Padre Wendel Ribeiro, que é o nosso assessor, lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tesouro, né?
e nós nos reunimos para essa missa. E como o Padre Wendel sempre fala, né, ele percebeu essa necessidade, o surdo precisa de encontros, porque é difícil, muitas vezes o surdo na família não sabe Libras, né? Aí os amigos do trabalho não sabem Libras, então ali essa missa é o momento deles. Geralmente nós fazemos alguma coisa para eles ficarem depois, um almoço, né? Uma noite do cachorro quente, então uma vez por mês eles ficam. Aí se a missa termina, por exemplo, 8 horas, 10 horas da noite, eles querem ficar lá papeando, tem essa necessidade. Colocar o papo em dia, né? Que legal. E quando que acontece essa missa? Tem uma data específica? Essa missa, ela é sempre, passamos agora para o terceiro sábado do mês, às 18 horas. Então, todo o terceiro sábado de cada mês, às 18 horas. Legal, mas depois a gente vai deixar também aqui o Instagram da Pastoral, porque lá vocês colocam todas as informações, né? Que legal, olha só. Então, não são todas as missas, porque como a gente disse lá no início, né, minha gente, são 6 paróquias que tem a pastoral, aí esses 11 intérpretes se desdobram aí para conseguir atender aquelas necessidades, mas algumas, então vocês selecionam, escolhem uma missa ali, vamos pensar, pastoral, a paróquia que tem, né? Então, escolhe uma missa e aí os surdos são comunicados que vai ter intérprete e é ali que vocês estão, é isso? Isso. Geralmente vai muito na disponibilidade do intérprete, né? Sim. E também dos surdos, a necessidade, por exemplo, tem surdo que trabalha no sábado à tarde, então lá na paróquia tal é melhor tal horário, né? Que vai uma quantidade maior de surdos. E a gente vai se adequando a isso. Que legal, olha só. Tem mais participações aqui, você continua interagindo, 12 30 19 8801. Boa tarde, esse tema é maravilhoso. Tem um primo surdo e ele não aprendeu Libras, pois sempre foi de uma área rural que na época a família não tinha condições de estudar, mas ele aprendeu a se comunicar de uma forma própria com a família, graças a Deus. Sempre tive vontade de aprender Libras, mas minha coordenação motora não ajuda muito. Uma dúvida, a pessoa surda também tem aula de leitura labial? Conheço 2 mulheres que são surdas, mas se a gente falar lentamente e olhando para elas entendem. Não tem o nome aqui, deixa eu ver se eu encontro o nome aqui. É o Benê de Paula. Obrigada, viu, Benê, pela sua participação. Que interessante, né? Falando aí que tem um primo e ele achou um jeito de se comunicar com a família. Sim. Não aprendeu Libras e aí essa dúvida dele também. É o que nós chamamos de linguagem caseira, né? É o que o surdo cria ali para se comunicar com a família. Isso é bom, é muito bom, né? Porque é um jeito dele se comunicar com a família. Mas até a gente indica, mesmo independente da idade da pessoa surda, se tiver a oportunidade de aprender Libras, é muito bom. Porque ele pode se deparar com alguém na rua que não vai saber a língua caseira, né? Pode ser até outro surdo. Eu já passei por essa situação, contando aqui resumidamente. Sim. O meu filho nasceu do meu coração, né? Sim. E 8 meses depois que a biológica nunca mais havia aparecido, ela sequestrou ele de dentro de uma missa da Pastoral do Surdo. Meu Deus! E os surdos se mobilizaram fazendo videochamadas para que ela devolvesse. Ele tomava remédio controlado, na época tinha um problema no coração, né? E ela sequestrou ele de dentro da missa, de uma missa da Pastoral do Surdo. E os surdos se movimentaram para conseguir localizá-la, para que ela devolvesse ele, principalmente por conta das medicações que ele precisava tomar, né? E ela fez algumas exigências para que ela devolvesse a criança. Então, tudo que ela pedia, nós fazíamos. E quando ela foi devolver, ela me agrediu, né? Agrediu a criança, tudo. Só que nessa agressão, como eu falo que eu não mato nenhuma formiga, que eu tenho medo de ser o esmilinguido, sabe? Eu só defendi o meu rosto. No que eu defendi o meu rosto, eu perdi os sentidos. Desmaiei ali na hora. E o meu sogro conta, né? Que a presença do meu sogro foi uma exigência dela para devolver, que juntou 7 pessoas para tirar ela de cima de mim. E ele com o meu esposo tem uma linguagem caseira que eles criaram, né? E ali os surdos que estavam juntos, que também tinha sido uma exigência dela, o meu sogro virou e fez um sinal para ele, que era para ele me levar no médico. E meia hora depois, né, o surdo tinha me levado para casa deles. E meia hora depois que eu vou atender o telefone, meu sogro, mas eu falei pra ele levar você no médico, né? Onde você tá? Eu falei, tô na casa dele. Aí quando ele chegou, ele fez o sinal que ele falou pro surdo, assim, então, mas é que essa é uma língua que o senhor criou com o filho do senhor. Sim. É só entre vocês. Outros surdos de fora também não vão saber. Então essa é mais uma vez a importância da Libras, né? Sim, com certeza. Nossa, que forte isso, Michele. Mas você vê como que
é interessante, né? E o nosso ouvinte comenta aqui que ele sempre quis aprender. E nunca é tarde para aprender, Michele? Nunca é tarde para aprender. Nós temos um caso de um surdo, ele é de Sorocaba, que ele começou a aprender Libras com 60 e poucos anos de idade, acho que 63 anos de idade. E esse surdo, ele oralizava bem até, sabe? Hoje em dia ele fala, não, enquanto não precisar falar com a minha voz, eu não vou falar, porque eu tenho a minha língua aqui na minha mão e as pessoas me respeitam. Que lindo, né? Olha só. Então, nunca é tarde. Então, quem sabe aí, Benê, seu primo, né, possa aprender, com você certeza. também, Já né? traz ele pra missa da nossa pastoral. Aí, Benê, terceiro sábado na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, ó, decorei, 18 horas, mesmo, né? às 18 horas. Aí, tá vendo? Que legal. E é exatamente isso, né? A nossa intenção nesse programa é que você realmente consiga, minha gente, entender da importância, seja para participar, para se tornar um agente, para ajudar, ou seja você que às vezes tem alguém surdo na sua casa, essa pessoa não vai à missa, essa pessoa não participa de nada, não tem uma vida social. Olha que oportunidade, né? E a gente socializar bastante. Com certeza, nossa, é muito importante. Tem mais gente participando conosco. Na Paróquia Santo Agostinho, no Urbanova, temos todo o quarto domingo do mês intérprete de Libras na missa das 8 da manhã. Missa Inclusão na Fé, que é adaptada para receber pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas e intelectuais. Olha que legal! A língua brasileira de sinais deve fazer parte do currículo escolar, onde em muitas escolas já tem o inglês, espanhol e tantas outras aulas extras que fazem parte. A Libras, como língua brasileira oficial, deveria fazer parte desde a educação infantil. É a Paola Pestana, exatamente, Paola, é aquilo que eu comentava, né? Eu não consigo entender, minha gente. A gente, né, não que não seja bom, gente, não é isso. Claro que é importantíssimo aprender um idioma, né? A língua não é a língua brasileira de sinais não é um idioma, né? Ela é uma língua, é isso? Isso, é uma língua. Mas, eu falo, é importantíssimo a gente aprender outros idiomas, mas às vezes a gente sabe falar com quem mora lá do outro lado do mundo, mas não sabe falar com o nosso irmão do lado aqui na nossa missa, né? Então, é muito importante mesmo, Paola. E que legal na Santo Agostinho, olha que legal. Paola, Vanessa, inclusive quem vai lá no Santo Agostinho é a nossa vice-coordenadora diocesana, a Zuleika, isso, ela que interpreta pra gente lá essa missa, né? Olha, gente, que legal então, ó, missa de inclusão na fé, vou aproveitar pra divulgar também aqui. Aproveita. Na Paróquia Santo Agostinho, Urbanova, aqui em São José. Todo quarto domingo do mês tem aí a missa das 8 da manhã. Essa missa que tem aí adaptação para receber pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas e intelectuais. Deus abençoe, parabéns por isso, né? Posso até aproveitar uma fala aí dela, né? Ela até falou que a língua brasileira de sinais é oficial. Infelizmente não é oficial, né? É uma língua reconhecida, desculpa, mas infelizmente ela não é ainda a segunda língua oficial do Brasil, porque muitas pessoas ainda pensam, né? Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Infelizmente, não. Ela é uma língua reconhecida, usada por uma comunidade, pela comunidade surda, é isso. A lei lá de 2002, né? 10.436. Do dia 24 de abril. Ó, tá vendo? E é jovem ainda, né? É isso muito que eu pensei. jovem. Quando eu vi 2002, jovem. Eu falei, gente, será que tá certo isso? Tá certo. E é mesmo, né? Se nós pararmos para pensar na história dos surdos, né? O primeiro instituto de surdos foi no Rio de Janeiro, Instituto Ines, que temos até hoje para o ensino da Libras, né? Sim. Com o ensino dos surdos. E a nossa aqui só 2002. Então a gente tem muito que caminhar ainda. Com e precisamos de vocês, das mãos de vocês, principalmente. Eu falo que é muito importante. Agora, Michele, me diz uma coisa, vamos lá. Eu, Vanessa, estou apaixonada pelo trabalho de vocês, né? E a gente, vamos pensar, quer ajudar. Mas, Michele, não sei Libras. Tem como eu ajudar a pastoral de alguma maneira? Como que eu posso fazer com que a minha vontade possa contribuir com a pastoral? Nós estamos de braços abertos, assim, quase que ajoelhados, implorando. Aí, minha gente, olha só. Ajuda, né? Hoje em dia nós temos surdos que participam ativamente da nossa pastoral, entre 70 a 100 surdos, né? Nossa! Praticamente, dentro da nossa pastoral. E nós temos alguns surdos que estão perdendo a visão, né? Surdos de baixa visão. Então, por exemplo, em missas diocesanas, principalmente, dependendo de onde vai ficar o intérprete, nós precisamos do intérprete lá em cima para a missa e precisamos do intérprete junto com essas pessoas de baixa visão, né? Então, ali já é o momento que uma missa que a gente precisa de vários intérpretes ao mesmo tempo, né? E nós acolhemos. Eu não sei Libras, mas não tem problema, você pode ajudar, por
exemplo, vai ter um evento, mas eu tô acostumada só a trabalhar com criança, né? O surdo também às vezes precisa do momento dele, ali no momento de espiritualidade, que às vezes tá com o filho ali e o filho, né, não consegue deixar ele prestar atenção. Então acolha essas crianças, levam num cantinho, né? Nas nossas missas diocesanas, mas a gente precisa de pessoas para ajudar na cozinha. Então a gente precisa disso porque é o intérprete ou a gente, aí às vezes o intérprete não pode estar lá na missa porque tem que estar ajudando na cozinha. Sim. E a gente precisa. E quanto mais contato vocês tiverem com surdos, vocês vão ver que vai andar. Daqui a pouco vocês estão conversando com eles. Com certeza. Michele, agora, por exemplo, sobre aulas, vamos pensar, né? Mas, Michele, eu quero fazer isso também, quero ajudar, mas eu quero aprender Libras. A diocese, a pastoral, ela oferece isso. Até vou aproveitar aqui que eu tô fazendo a pergunta, mas tem também um questionamento. Boa tarde, meu nome é Simone. Gostaria de saber sobre a aula de Libras, em qual paróquia. Gostaria de sugerir que essas aulas fossem divulgadas na rádio, pois acho que ampliaria essa divulgação e os interessados em participar. Obrigada, Simone. Existem essas aulas? Vocês oferecem isso para quem quer aprender? Nós oferecemos, né? Nós estamos com 2 paróquias no momento que está ofertando o curso básico de Libras. No momento, no contexto religioso, a gente não abriu turma ainda, né? Sim. Mas nós estamos ali na paróquia Nossa Senhora do Rosário e na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Os dois já estão em andamentos. Mas pode ser que a gente consiga ainda liberar alguém para entrar, né, no curso, tudo. E o que a gente fala, né? A gente pede muito quando a gente dá o curso para que a pessoa fique ali dentro da pastoral mesmo, né? Ajudando. Sim. Mas infelizmente até a gente fala, não vamos fornecer o certificado, porque às vezes a gente dá o certificado e a pessoa vai embora, né? Faz não fica pra ajudar a gente, que é o que a gente mais precisa. Meu Deus. Mas nós estamos sim com algumas paróquias aí, outras às vezes abrem também as oficinas em Libras, o curso de Libras. Sim, e assim, tem também, né, aquilo que... Existem cursos gratuitos também, às vezes online, né? Sim. A gente sempre, quando até a Simone comentou aqui, a gente sempre divulga um curso que tem online do governo do estado, né? Só que essa é super disputada as inscrições, né? Começa às 10 da manhã e dá 10h30 já fechou. Mas sempre quando tem, Simone, a gente sempre tá divulgando aqui no jornal Canção Nova. Mas as pessoas também podem ficar atentas a isso, porque existem alguns cursos online gratuitos também, né? Legal. Agora, Michele, você comentava também que... eu comentei isso com você, falei, mas nossa, Michele, é muita coisa, né, meu Deus? Porque pensa, né? A gente aprende a nossa língua aí portuguesa e é tanto detalhe, é tanta regra, tanta coisa. E na Libras também são muitas coisas, porque são muitas palavras, minha gente. Sim. Mas, por exemplo, eu fico pensando assim, mas eu queria ajudar na missa, mas eu acho que toda a missa eu não consigo, mas tem algum trechinho da missa que posso ajudar? Existe isso também, essa possibilidade? Claro. Desde que a pessoa, ela comece, né, a participar lá com a gente, ela fala assim, hoje eu quero fazer, por exemplo, domingo que vem, a resposta do Salmo responsorial, né, a resposta do Salmo. Então nós ajudamos a pessoa, às vezes gravamos um vídeo se for preciso, mandamos, estudamos com a pessoa durante a semana e chegar no domingo ela vai lá e faz. É o que eu sempre falo, que o intérprete, a pessoa que está fazendo Libras, nunca anda sozinho, né? Porque a gente sempre tem o apoio um do outro. Então, Sim. por exemplo, a pessoa tá ali, tá aprendendo, eu vou fazer uma resposta. Nós ficamos na frente da pessoa, se precisar a gente faz o sinal e é o que a gente fala, a pessoa espelha o nosso sinal, né? Eu faço aqui e você copia daí. Sim. Então, de portas abertas, realmente, pra... É só boa vontade, né? Só boa vontade. E outra coisa também, né, que eu pensava enquanto eu preparava essa pauta, que a gente tá falando aqui das pessoas surdas, né? Mas vamos pensar, minha gente, por exemplo, nos idosos, nos nossos idosos, né? Você tem um idoso aí em casa? Eu tenho idoso na minha família lá, minha vovozinha lá, minha querida avó. E a gente sabe que com o passar dos anos, todos nós temos uma predisposição a perder a audição, né? Vai ali diminuindo, tem pessoas que diminuem mais, outras menos. E aí tem uma dificuldade de entender também, né? O que tá falando. Por isso é tão importante a gente, talvez, né? A pessoa também não vá saber Libras, mas assim... O jeito que você fala, a questão de olhar nos olhos, a articulação. Eu contava com a Michele que eu aprendi, né, a fazer leitura labial e a gente aprende até a falar diferente, né, olhar para as pessoas, falar mais pausadamente, porque tudo isso faz diferença. Eu fico pensando nessas missas inclusivas, acaba ajudando até os idosos, porque muitas vezes eles também estão ali, eles sabem o que está acontecendo, mas às vezes não tá nem ouvindo, não é? Exatamente. São coisas que a gente precisa ficar atento mesmo. Ô Michele, agora, muito além das missas,
vamos pensar nos sacramentos. Você contou pra gente que a Pastoral do Surdo na Diocese começou aí por conta de um sacramento, que foi o casamento aí, né? E como é que fica essa questão dos sacramentos na diocese? Porque nós temos aí famílias surdas, né? A questão de batizado, primeira Eucaristia, crisma, casamento, preparação para esses sacramentos. Como é que fica? A pastoral também atua? Sim, nós temos a responsável pela pasta diocesana dos sacramentos, que é a Adriana, uma intérprete também lá do satélite, Legal. né? E geralmente a gente fala para que o pessoal procure a Adriana para qualquer sacramento. Eu tenho um surdo que precisa fazer a catequese para ele fazer a primeira comunhão, né? Então nós também vemos ali o possível para ser mais próxima à paróquia de onde ele mora, para que a gente envie um intérprete para lá. Então, catequistas também, precisamos de catequistas que saibam Libras, Olha, né? De tudo, na verdade, nós precisamos, né? Até mesmo, por exemplo, o sacramento, na hora da comunhão. O ministro poder entregar a comunhão na língua do surdo, né? Na Libras, olha só que maravilha, né? Que seria. Então, para tudo isso, até você que está ouvindo, responsável por sua paróquia, se você tem um surdo, parente de um surdo, vou precisar de um curso de batismo, pode entrar em contato com a gente. O diácono Alexandre, lá da catedral, né? Um abraço pra Meu aluno, ele. olha só. Ele que me indicou você. Ele falou. Meu aluno lá do curso de Libras da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E às vezes ele vai, tem batismo de filho do surdo. Nós vamos lá com ele, fazemos para ele lá a interpretação. Então, a sua paróquia, se for ter um sacramento de um surdo, de um familiar de surdo, pode entrar em contato com a gente, que a gente não vai deixar esse surdo sem a comunicação. E é tão interessante isso, né, minha gente? Porque realmente é muito mais o que está ali, né? Porque é aquilo que a gente fala, o surdo, se ele não tiver ali o intérprete, ele vai entender, se ele já participa, ele vai entender, porque ele sabe o que está acontecendo. No contexto, né? No contexto, ele sabe o que está acontecendo, mas é aquilo que a Michele falou, ele não está ouvindo, né? O que a pessoa está falando e quer momentos mais bonitos do que, né, os sacramentos, né, o batismo, né, a primeira Eucaristia, o casamento, enfim, tudo isso é importantíssimo e a gente precisa entender isso de forma geral, em tudo, né, vivenciar em cada detalhe, né. Então, olha aí, se você tem isso, né, na sua família, porque às vezes a paróquia não sabe, às vezes o pessoal ali não tem essa informação também, né, e tem essa possibilidade, olha que legal. Ô Michele, agora conta uma coisa pra mim, eu comentava isso com você, e aí as pessoas também em casa devem questionar. Vamos pensar que na nossa diocese tem um número significativo de surdos, né? Como você disse, tem um grupo aí de 80, 100. Isso. A gente sabe que tem muito mais. Muito mais, né? Tem pessoas que talvez não saibam da pastoral, não participe, né? Enfim. Mas, por exemplo, como é que fica a questão da confissão? Né? Porque é um sacramento também ali, essa possibilidade da gente receber. E o surdo, na diocese, os nossos padres, não tem nenhum padre que saiba Libras. Não, infelizmente não temos, né? Tem alguns que se arriscam, né? Numa coisinha básica ali, mas para atender a confissão, não. Né? Nós tínhamos um intérprete nomeado, que é o nosso secretário diocesano, que acompanhava os surdos a essa confissão, né? Ele fez um juramento ali, junto com o padre e tudo. Mas nós pensamos bastante também, por muito conselho do próprio Padre Wendel, nós fizemos um folder que vai ser disponibilizado para todas as paróquias da diocese, né? Onde esse folder tem as imagens dos sinais ali, falando sobre alguns pecados, né? Sobre principalmente os pecados que ali ferem os mandamentos da lei de Deus. Sim. E vamos disponibilizar esse folder. O surdo, ele vai lá e vai, por exemplo, eu pequei contra a castidade. Ele faz o X ali e ele vai entregar aquele folder para o padre naquele momento. O padre, dando absolvição, ele vai queimar este papel ali mesmo durante o momento da confissão, que é algo só entre ele e o padre realmente, né? Nossa, então vocês já estão pensando aí no mecanismo para auxiliar isso. Sim, para auxiliar todos os padres aí da nossa diocese. Nossa, que bonito isso. Tem uma participação, olá, boa tarde, que bonito falar sobre esse assunto. Vanessa, muitas vezes realmente, como você disse, não sabemos quem está ao nosso lado. Peraí que o computador deu uma apagada aqui. Mas semana passada estava numa missa no Santa Maria e sem perceber sentei no banco da frente. Quando olhei para o lado vi que tinham vários surdos. Olha que bonito esse trabalho deles. Me interessei e assim que puder vou fazer o curso para ajudar a pastoral. Olha só, deixa eu ver se tem um nome aqui. Abri aqui.
Ah, é a Silvia. Olha só, e é exatamente isso, né? É esse olhar para o lado e ver que tem pessoas, porque é aquilo, eles ficam num banco ali na frente, mas tem Sim. pessoas que às vezes estão lá para trás, porque tem realmente essa situação, às vezes não se sente ali incluso, tem essa situação ainda, né? Tem sim. Por isso é muito importante, né, as paróquias, o pessoal que toma conta da liturgia, os padres também, principalmente, a ver o quê? O lugar para que o intérprete fique. O intérprete não pode ficar num lugar escondido, porque pode ser que tenha um surdo lá no final da igreja, ele não vai conseguir enxergar a mão do intérprete, né? Verdade, A visibilidade precisa ser muito boa ali. Ele precisa ter a visão do intérprete e a visão do altar todo, porque nós, enquanto ouvintes, nós sabemos a primeira leitura, ela tá ali, eu não tô vendo o leitor, mas eu sei que tá saindo dali. O surdo, ele precisa ter o visual de todo o altar. O intérprete, ele precisa ficar num lugar estratégico ali para que o surdo tenha toda essa visão. Com certeza. Michele, então vamos reforçar para quem está nos acompanhando, né? E quiser fazer parte da pastoral do surdo aqui da nossa Diocese de São José dos Campos. Hoje, então, quais as paróquias que têm a pastoral? Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Campo dos Alemães. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Tesouro. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Parque Industrial. Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Interlagos. E Paróquia Santa Maria, em Jacareí. A amiga acabou de... Santa Maria. Lá é Comunidade Santa Maria, a paróquia Santa Cecília. Perdão. É que eles estão fazendo na Comunidade Santa Maria no domingo às 9. Isso, é domingo às 9. Mas a paróquia é Santa Cecília. Santa Cecília, mas perdão. Confunde mesmo, viu? A gente confunde também. É que é bem grandona lá a Santa Maria também, né? Sim. Quase que uma paróquia. Agora, Michele, então, para quem também quiser saber sobre o curso, né? Lembrando, minha gente, vamos lá, né? Vamos colaborar. Fazer o curso para ajudar na pastoral, viu? Não é? Claro que vai te ajudar, sim, você sair, fazer alguma coisa, mas é para ajudar também, né? Porque as pessoas se dispõem a estar lá formando, né, essas pessoas, pensando exatamente nessa questão da ajuda. Em quais os locais que estão tendo esse curso? Está em andamento? Está em andamento na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tesouro, e na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Do Perpétuo Socorro, isso. Bacana. E vocês também realizam alguns encontros diocesanos também, né? Sim. Alguns... formação, preparação também para os agentes, né? Sim, temos. Nós vamos fazer agora, uma vez por semestre, uma formação com os intérpretes e agentes da Pastoral do Surdo. Nós tivemos uma agora, que foi o Luiz Fernando, que é o CODA, né? Que eu falei, o filho dos pais que deram, né, a abertura ali da comunidade, o start aí para a Pastoral do Surdo, né? O Luiz Fernando é responsável pela pasta de formação diocesana e ele que trouxe pra gente uma formação muito preciosa, muito valiosa, né, para todos os agentes aí, onde a gente dá realmente detalhes técnicos. Por exemplo, eu sempre falo que a interpretação de Libras, principalmente dentro do contexto religioso, ela é um dos contextos mais difíceis que tem, né? Mas se você interpreta dentro do contexto religioso, você interpreta em qualquer lugar. Sim. Então tudo tem que tomar cuidado, né? O que a gente vai interpretar para o surdo, para que chegue realmente de acordo com o que você tem que passar. Nós tivemos casos de uma pessoa que foi interpretar sobre o fruto proibido e ele fez o sinal de maçã. E nisso, os surdos todos que estavam na igreja, meu Deus, e agora? Eu não sabia que a maçã que era proibida, né? E teve até uma surda que eu fiquei até com dó, tadinha. Depois a gente foi explicar pra eles tudo. Que ela falou assim, acabei de comer maçã antes de vir pra missa e agora eu tô em pecado mortal, não posso mais, né? Então, a gente entra nesses detalhes de interpretação, tudo certinho com eles. Bacana. Ô, Michele, para quem então quiser saber mais sobre a pastoral, seja aí para ajudar, né? Quem às vezes tá em casa, às vezes você sabe Libras, minha gente, tá aí, escondidinho na sua casa, né? Olha só, que tal ajudar? Qual que é o Instagram de vocês? Tem algum telefone de contato? Temos um Instagram que é Pastoral do Surdo Diocese de São José dos Campos. O Facebook tá Pastoral Diocesana de São José dos Campos. Pelo Facebook, às vezes nós fazemos a transmissão online da missa aos sábados, né? Com a janela de Libras ali também. Legal.
Porque tinha surdos do Rio de Janeiro pedindo para que a gente Sério? fizesse. Olha isso, meu Deus. Então é feito, né? Até a Zuleika mesmo, nossa vice-coordenadora, que faz lá na paróquia Santo Sim. Agostinho, e ela que faz pra gente lá, junto com o pessoal da paróquia. Legal. E para quem quiser ir na missa diocesana, então todo terceiro sábado do mês, às 18 horas, na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Bacana. Michele, eu gostaria muito de te agradecer por se dispor Eu a estar quem conosco. agradeço. Deus abençoe demais. Amém. Abençoe você, a sua família, o seu trabalho, o seu sim, a sua missão, porque isso é uma missão, né? E abençoe todos os agentes e intérpretes aí, para que vocês continuem Amém. levando Jesus para as pessoas que muitas vezes não têm voz e não têm vez. Obrigada. Sim, amém. Rezem por nós, por toda a pastoral do Com surdo certeza. sempre. Pode deixar. E participem também. Isso, venham, vão conhecer, né, a Sim. nossa missa. Sigam nossas redes sociais para saber todas as informações. Com certeza. Deus abençoe. Amém, você também. Obrigada, pessoal, você que participou, interagiu conosco. Fica para vocês esse convite aí também, né? Quem sabe esse seja a sua missão aí dentro da comunidade, você que não participa de nenhuma pastoral, nenhum movimento. Olha só que convite especial. André, obrigada pelos trabalhos técnicos. Bom final de semana para todos. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser.